Sejam muito bem-vindas, então, ao nosso programa Físio Explica. Aqui eu vou conversar com vocês, tenho feito live semanalmente para a gente conversar sobre problemas de coluna, dificuldades aí que as dores na coluna nos trazem, né, nas nossas atividades do dia a dia, certo? E dicas, né, de alongamentos, de exercícios, e o que a gente pode fazer para ir amenizando aí essas dores e, quiçá, resolvendo, né, tirando totalmente elas, tá certo? A gente vai conversar, então, hoje exatamente sobre isso, né? Quais são as maiores limitações e dificuldades que a dor na coluna nos traz para as nossas atividades do dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou a Mabel Tossi, eu sou fisioterapeuta e sou responsável, né, criadora, desenvolvi o método Mova-se Mais, exatamente para trazer exercício e qualidade de vida aí para todo mundo, tá certo? Então, hoje, né, a gente vai conversar sobre as maiores limitações e dificuldades, que é uma questão bem importante, né, e que eu ouço muito, assim, quando as minhas clientes chegam aqui no estúdio, num primeiro momento, né, vêm fazer uma avaliação, vêm fazer uma conversa, e também nas clientes online, né, agora até fiz um questionário aí, o pessoal online, e a queixa maior é exatamente essa, né? As dores para as atividades básicas do dia a dia, né? Para as atividades que a gente não pode, rotineiras, digamos assim, né? Que a gente não pode ficar sem fazer. A gente tem que fazer, mas as dores às vezes nos impedem, né? Então a gente sabe já que grande parte da população já sente ou já sentiu algum tipo de dor lombar, né? Dor na coluna, enfim, cervical, lombar. É um problema de saúde pública quando a gente sabe que uma grande parcela da população é acometida por essa condição, né? Ao mesmo tempo, a gente também se preocupa pela quantidade de pessoas que não fazem atividade física, e é algo que a gente realmente sabe que é imprescindível, né, que seja feito, né? As dores nas costas, na coluna, né, nem sempre ela fica localizada somente na coluna, né? Alguns casos de dores começa na lombar, mas começa irradiada aí nas pernas, né? No bumbum, no glúteo, que é uma região onde passa o nervo ciático bem localizado, profundo, né? Que tem a musculatura piriforme junto ali. Então, a gente tem essas dores com irradiação na perna, né? Numa ou outra perna. Então, além da dor lombar, ainda tem esse agravante, que é as dores, né, em toda a extensão da perna, às vezes vai até no pé, né? Então, às vezes, agora até esses dias eu fiz um post ali que o pessoal gostou bastante, que era sobre fasciite, né, umas orientações sobre fasciite, que é a dor no calcanhar, no pé, né, na sola do pé. E às vezes é uma questão que às vezes, que os pacientes confundem, né? Acham que é fasciite, mas às vezes é lombar, tá? É problema de coluna, que dá esse complicação aí em todo o trajeto do pé, né? Então, a gente procura sempre trabalhar bastante alongamento, bastante movimentação, mobilidade, reforço muscular, exatamente para ir amenizando aí essas questões aí de dor e os seus agravantes aí, né? Quem tem também alguns casos que tem problema de dor na cervical, né? Tem problema de dor na cervical, e daí a dor, a irradiação, a sensação de dormência, de formigamento é nos braços. Então, conforme a região da coluna que é acometida, digamos, por uma protusão de disco, por uma hérnia de disco, vai ser a região no corpo que vai ser acometida, né? A gente tem os dermátomos, que são as nossas irradiações nervosas, e essas irradiações, elas representam, né, digamos assim, elas vão cada uma para um lugarzinho aí no nosso corpo. Então, às vezes, conforme a região, né, a região cervical, vou ter uma irradiação, os dermátomos para o braço, né, para os membros superiores. A região lombar, eu tenho uma irradiação perna, parte posterior da perna, às vezes pega a parte anterior ali na canela, né, então, pé, e o pé, inclusive, né. Então, é bem
clássico, digamos assim, né? Então, se a gente sabe que tem essas questões aí de alguma compressão nervosa, alguma coisa, vai ter essas irradiações. Tá? Além da dor muscular, né, essas questões das irradiações nervosas podem causar também fraqueza muscular, a sensação de que perde o movimento, né? Perdeu o controle do movimento. Parece que as pessoas às vezes dizem, né, a perna falseou, né? Que exatamente isso, a fraqueza muscular dá uma sensação de que falseou, de que a perna não acompanhou o movimento, o músculo não acompanhou o movimento. Né? Então, isso é bem comum, né? E dentro dos principais fatores de risco que a gente tem para ocorrência de dores nas costas, a gente pode relatar algumas aqui, né? Postura inadequada por muito tempo, né? Às vezes, o que acontece? A gente está fazendo uma atividade e não quer parar, não pode parar, né? Que pode ser uma atividade manual, ali está fazendo um crochê, o que acontece? Estou fazendo um crochê, um tricô, enfim, quem gosta de fazer esse tipo de artesanato, fica ali, né? Só que fica muito tempo na mesma posição. E às vezes vai cansando e vai tomando uma atitude, uma postura mais errada ainda, né? Que se ficasse aí na retinha, ficaria melhor. Mas aí a pessoa vai cansando, vai escorregando, né? Vai descendo. E conforme vai ficando muito tempo nessa posição, aí quando vai sair da posição, vai ficar na posição, digamos, mais correta, né? O corpo reclama. Às vezes tu fica muito tempo numa posição, quando tu vai caminhar, vai ficar em pé, parece que um caminhão passou por cima, né? Sai toda errada, com dor em todo o corpo, né? E por quê? Porque ficou muito tempo na mesma posição. E é isso que geralmente causa as dores musculares. As dores musculares, enfim, dores no corpo, né? Não necessariamente muscular. Às vezes é a pessoa que trabalha muito tempo sentada no computador, né? Tem que ficar horas ali. Eu tenho vários clientes que a causa de dor é essa, né? Ficam horas à frente do computador. Então, as próprias atividades domésticas, né? Atividades de casa, às vezes tu fica 2 horas na frente da pia lá do fogão, né? Fazendo o almoço, fazendo as refeições da família. Então, tem que preparar toda a refeição, tem que organizar a cozinha depois, no término das refeições. Enfim, quando vê, foi para a cozinha às 11 e saiu da cozinha às 1h30, 2 horas da tarde, né? Porque realmente as atividades domésticas demandam bastante tempo e só quem faz sabe, né, o quanto nos demanda o nosso tempo, essas atividades. E isso vai ficar sempre na mesma posição, ficar sempre na frente da pia, fazendo essas atividades, causam dor, tá? Às vezes lavar louça, mas o que acontece? Às vezes a pia é muito baixa, é o que acontece. Geralmente a pia é muito baixa, a posição que a pessoa fica acaba não favorecendo a coluna, né, a postura. Fica numa postura errada, daí por conta dessa ergonomia, digamos assim, para a pia ali, o fogão, né, para fazer as atividades domésticas, tá? Agora, nessa função de pandemia aí, que a gente tem que chegar em casa, higienizar todos os alimentos, todas as questões, né, limpa quando chega do mercado, lá em casa a gente limpa quando chega do mercado, aí vai e lava a salada, isso já fazia antes, né, mas enfim, lava a salada, lava a fruta, lava não sei o quê, então quando vê, tu ficou 2 horas ali só lavando as coisas, as compras do mercado, então já é uma atividade a mais que a gente está fazendo. Questões de ergonomia, né, dirigir, pessoas que ficam muito tempo, né, motoristas de Uber, caminhoneiros, enfim, que ficam muito tempo sentado, tem uma chance de ocorrer lesões, né, digamos, hérnia de disco, compressão do músculo piriforme. Às vezes, gente, não é a dor na perna, na extensão de todo o pé, ou até mesmo, né, que nem a colega ali, a Cida referiu, essa hipersensibilidade na sola do pé, não necessariamente é uma alteração de vértebra, tá? O que acontece? A gente tem o nervo ciático, ele sai da coluna, ele passa por trás do nosso glúteo, bem no bumbum, e desce toda a extensão da nossa perna. Só que daí tem o músculo glúteo, né? E atrás do glúteo tem o músculo piriforme. E o músculo piriforme é o que fica mais próximo do nervo, da inervação. Então, às vezes, ficar muito tempo sentada, os homens que têm o hábito, né, alguns, de sentar com a carteira no bolso da calça, né,
sentar com a carteira no bolso da calça, ficar... Então, são situações que fazem com que a gente comprima demais o músculo piriforme. O próprio exercício de glúteo, quem vai para academia e faz demais o exercício de glúteo, né, que é ficar com o bumbum na lua, pode ter, se não alongar, se não cuidar, pode virar, deixar o piriforme muito inchado, muito tenso, né, e ele vai comprimir o nervo ciático, daí é ele que vai causar a dor essa na extensão de toda a perna. Tá? No final dessa aula eu vou ensinar um alongamento para o piriforme, então já fiquem atentas aí para a gente ficar ligada quem tem esse tipo de dor. É uma dorzinha bem chatinha aí que corre na perna, né? Que a gente sente todo esse desconforto. Tá? Então, que os motoristas, né? As motoristas de Uber, de caminhão, que fica muito tempo sentado, tem essa questão da dor bem pontual, porque é pela postura, né? Então, não tem muito como mudar a rotina. O que tem que fazer é fazer os exercícios, fazer o alongamento para deixar o corpo preparado para essa rotina, né? Eu sempre digo, a gente não pode deixar de fazer os serviços domésticos, né? A gente tem que fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que deixar a musculatura preparada e forte para que ela esteja sempre apta, né, para essas atividades. Ontem uma aluna na aula online, ele me disse, né, os exercícios me deixam disposta até para fazer a limpeza de casa. Eu disse, eu sinceramente não fico com essa disposição, né, não, posso fazer 1001 exercícios, faço exercício várias vezes ao dia, mas a disposição para o serviço de casa eu acho que eu nunca vou ter, né, porque não gosto, mas tem que fazer, né, e como tem que fazer, a gente tem que estar preparado, então, para isso, tá? Então, a gente não vai deixar de fazer as coisas, porque as coisas não se resolvem sozinhas, né? Não posso deixar de trabalhar, eu tenho que trabalhar. O que eu preciso fazer é organizar, deixar meu corpo mais preparado para receber essa carga, digamos assim, né? Então, é o que a gente tem que fazer, o que está ao nosso alcance, né? Deixar de lado essa vida sedentária aí, né, que a gente fica sem condicionamento físico, que a gente não se alonga, não faz nenhum tipo de exercício, né, chega do trabalho, já vai direto para o sofá, sempre deixar o nosso corpo preparado, é o que vai trazer esses agravantes aí. Os próprios problemas psicológicos, né, que a gente tem também, saúde mental, estresse, tensão emocional, as tensões que a gente, o estresse, a sobrecarga de trabalho, né, aquela tensão toda emocional, acaba descarregando uma tensão nessa região aqui dos ombros, e a gente acaba ficando com muita dor na musculatura, trapézio, cervical. Então, as dores, geralmente, de cervical, são de ordem emocional, uma tensão que às vezes a pessoa nem se dá conta, mas ficou tão tensa, tão concentrada e preocupada com aquela situação, que acabou ficando com a musculatura dessa região muito comprometida. Às vezes tem dor de cabeça, não sabe, né, começa uma dorzinha aqui atrás, essa parte posterior, e desenvolve uma dor de cabeça, por conta da tensão da musculatura. Tá? Então, a gente tem que estar sempre ligado nessas questões, né? Tá muita tensão no trabalho, muita sobrecarga, sai, dá uma caminhada, faz algum exercício, relaxa, respira, medita, né? As meditações são ótimas também para isso, para que a gente vá desenvolvendo maneiras, né, de tirar um pouco a tensão e conseguir passar melhor aí por essas situações, certo? Outra questão é os fatores genéticos, né? Esses dias eu comentei aqui de uma aluna minha que avó e mãe com hérnia de disco, ela já faz pilates já há bastante tempo para evitar que ela venha a ter, né? Então, a gente, sabendo dos históricos nossos familiares, a gente tem que se precaver, né? Hoje mesmo uma pessoa entrou em contato comigo dizendo que ela já tem hérnia de disco, é jovem, tem 27 anos, com hérnia de disco, e o médico disse que é para ela fazer pilates, enfim, para fortalecer a musculatura, para evitar que vá para a cirurgia. E ela falou que tem o agravante da questão familiar, né, genética. Então, é bem comum isso. Então, a gente sabendo dos nossos familiares, aí a gente tem que tentar, então, amenizar
isso e fazer, né, com que isso não venha a acontecer, né? A Luciana ali perguntou, né, se tem bastante dor no pescoço. O colar cervical, Luciana, assim, tu pode usar, mas não por muito tempo. O que acontece? Quando a gente usa muito tempo o colar, a musculatura ela acaba enfraquecendo, né? Tu fica muito tempo com ela. Quando a gente está sem colar, sem nada, eu manter meu músculo ativo para manter o pescoço, né, no lugar, digamos assim. Quando a gente coloca o colar, a musculatura relaxa. A dor vai passar porque a musculatura não está ativa, ela está, né, bem estabilizada. Só que no momento que tu tirar o colar, o problema não foi resolvido. Tá? Tu vai ficar tempinho ali e já vai voltar a dor. Então, tu pode usar durante o teu expediente de trabalho, né? Umas 2, 3 horas ali para dar uma relaxada um pouquinho, tá? Mas depois tem que tirar o colar, fazer uns alongamentos e deixar o pescoço se movimentar. A gente precisa de movimento. Então, eu não posso restringir totalmente o movimento, porque senão eu não resolvo o problema. O que eu vou fazer? Eu vou usar um placebo, né? Eu vou tapar o sol com a peneira. Então, assim, eu posso usar um pouquinho para relaxar, principalmente para melhorar a posição durante o momento de trabalho, mas não por muito tempo, tá? Umas 2 horas aí no dia, depois tira, alonga, tem que alongar bastante a musculatura cervical, aqui na página tem algumas dicas, se quiser depois posso te passar mais algumas informações, tá? Para que a gente tem que preparar essa musculatura para aguentar essa sobrecarga aí de trabalho, tá certo? Aí, não sei também se acontece com vocês, né, mas as minhas clientes aqui, quando elas me procuram para fazer pilates, ou no online, ou no presencial, né, elas geralmente me referem assim, que faz tempo que estão com dor, que faz tempo que estão sentindo que o corpo está pedindo por resolver esse problema, mas não consegue, né, resolver. Então, precisam muito resolver porque tem que fazer os serviços da casa, tem que continuar no trabalho, não dá para largar totalmente tudo, né? Não consegue, faz um pouquinho do serviço da casa, mas tem que parar porque estão com dor, né? Isso é um relato bem importante que elas me trazem, assim, né? Se estava lavando louça, eu tive que descansar um pouquinho, parar uns 20 minutos ali, porque não aguentava dor nas costas, né, na região torácica. Esses dias uma aluna me disse aqui, veio procurando aqui o estúdio, dizendo que precisava limpar a geladeira, mas daí a geladeira ela limpa cada dia uma prateleira, né, porque a dor é tanta que ela não consegue limpar de uma vez só a geladeira, então não é uma atividade muito exaustiva, digamos assim, para não conseguir fazer tudo num momento, né? Sinal que a condição de dor está bem importante aí, certo? A gente tem que prestar atenção na tua rotina diária, como é que tu tá lidando com isso, né? Varre a casa, já tem que parar um pouquinho para passar o pano depois, porque tem que descansar, né? Então, é sinal que alguma coisa não vai bem aí, tá? Então, sentar, né? Tem que sentar para aliviar um pouco, para depois retomar. Foi caminhar, foi passear, aguentou um pouquinho só e já precisou voltar. Então, tudo isso a gente tem que vencer, né? Então, para que a gente vá resolvendo e conseguindo fazer as atividades. Quanto mais tempo a gente conseguir ficar fazendo as nossas atividades sem sentir dor, obviamente que melhor, né? O ideal é que a gente nem tenha sentido dor, mas às vezes acontece, ficou muito tempo mesmo na mesma posição, né? Então, a gente acaba acontecendo isso, mas assim, eu preciso preparar minha musculatura, organizar meu corpo para ficar mais tempo sem dor, tá? Então, a gente tem que estar sempre ligado aí com relação a isso. Eu também já passei por isso, né? Já comentei aqui em outros momentos que eu também tenho problema de coluna, enfim, resolvi, graças a Deus, fazendo pilates, né? Aqui não é casa de pau, é uma casa de ferreiro espeto de pau, né? Consegui resolver os meus problemas para eu poder ajudar vocês, eu tenho que estar bem resolvida, né?
Então, só que eu entendo muito bem como, quando a gente tem dor na coluna, as limitações que isso nos traz, né? O desconforto, a dificuldade que a gente realmente enfrenta no dia a dia, né? E é por isso, então, que eu gosto de compartilhar com vocês essas informações, porque eu quero que todo mundo tenha os benefícios que o Pilates traz, quero que todo mundo sinta, né, o bem-estar que os alongamentos, os exercícios trazem, né? Assim como eu já ajudo aí várias pessoas, minhas clientes aí, quero também dar essa oportunidade para vocês, né? Esses dias também comentei aí de uma aluna minha que num dia que ficou sem luz em casa, subiu 7 andares, né? E várias vezes no dia, acho que nem agora umas 6, 7 vezes no dia, ela subiu 7 lances de escada. Ela mora no 7º andar. E é uma senhora de 70 anos, né? E tinha dores no joelho, resolveu, não tem mais dor, tá bem, com a musculatura bem boa, bem forte, tanto que subiu e desceu 7 vezes, 6, 7 vezes, né? As escadas do prédio dela um dia que ela ficou sem luz, porque estava bem condicionada fisicamente, conseguiu fazer isso, né? Até não precisava subir tanto, né? Eu comentei isso com ela, mas enfim, que bom que ela conseguiu, né? Então, a gente tem que estar sempre tentando resolver, não podemos nos conformar com a dor, né? Então, o grande problema disso tudo, né, dessas dores, é as alterações que a inatividade física vai causar na gente, né? Vai trazer pra gente. Aí a gente pensa assim, Mabel, eu tô com dor, não é melhor eu ficar parada, ficar quieta? E aquilo que eu comentei do colar cervical, né? Não, por mais dor que tu tenha, tu usar o colar cervical ou tu não fazer nenhum tipo de exercício, quando tu fores fazer o exercício, tu vai sentir mais dor ainda, né? Vai piorar a condição. Por quê? Porque tu deixou tua musculatura em repouso, parada ali, mas não fortaleceu, não alongou, não preparou ela para as atividades, tá? Então, a gente acha que tá com o problema resolvido, porque não se mexeu, né? Só que ninguém consegue ficar sem se mexer o dia inteiro. Então, eu não estou resolvendo o problema, eu estou fazendo um paliativo, né? Então, por isso que a gente precisa se movimentar, mesmo com dor, vai fazer menos, vai fazer com mais leve, né? Vai fazer um alongamento cervical, por exemplo, ó, não dobra, doeu, já sentiu, não força tanto, vai menos, né? Vai num limite que está sentindo uma dorzinha, mas não uma dor insuportável, tá? Então, a gente nunca... Teve uma época que na fisioterapia a gente já dizia, tá com dor na coluna, tem que fazer repouso, né? Só que hoje a gente já sabe que não é necessário fazer repouso exatamente por isso, né? Eu até vou te dar agora 3 motivos por que a gente não faz repouso, né? O primeiro é que o nosso corpo, ele foi feito para o movimento, tá? Se ele foi feito para o movimento, né? É o movimento que eu tenho que dar para ele, não é mesmo? Eu tenho que fazer ele se movimentar, eu tenho que fazer essa engrenagem aí funcionar. Para lubrificar as articulações, eu preciso do movimento. Para manter os músculos ativos e fortes, eu preciso do movimento, né? Então, é movimento que a gente tem que dar para o nosso corpo, tá? Se eu restringir totalmente a movimentação, vai emperrar, né? É igual um carro. Um carro parado, que tu fica parado aí numa garagem por muito tempo, o que acontece com esse carro? Quando a gente precisa fazer com que ele ande, quando a gente precisa fazer com que ele funcione, ele não funciona. O motor não dá partida, os pneus murcham, né? Fica até quadrado, conforme a situação aí de tempo que ficou parado. O óleo fica velho nos tubos lá, nos bicos, não sei aonde, não sou da mecânica, né? Não sei muito bem, mas enfim. No momento que tu vai colocar esse carro em funcionamento, tem que passar por uma revisão, tem que dar um check-up nesse carro aí, né? E com o nosso corpo é da mesma forma, ele foi feito também para o movimento. Então, se a gente não der movimento para ele, o que acontece? As engrenagens, né, as nossas articulações vão ficar rígidas, vão ficar com dificuldade, né, vão ficar estralando, né, às vezes dá os estalos, o que é? É a articulação que não está sendo muito movimentada, que acumula um arzinho ali, um gazinho ali, que faz esses estalos, né? Então, é sinal que a gente tem que dar mais movimento para essa articulação aí, para esse corpo.
Tá? E a musculatura também, né? Musculatura, vocês já viram alguém, já teve um paciente, algum familiar, enfim, alguém que viu que ficou acamado, ficou numa cama? O que acontece com a musculatura? A pessoa não fica magrinha, não fica fininha, as perninhas, os bracinhos. Já trabalhei bastante tempo em hospital, sei bem como é que é isso, com pacientes acamados, né? Não é só porque eles estão magros, é porque a musculatura deles está sem uso, né? O paciente não está acamado, não está caminhando, não está se movimentando. O paciente está sem uso, a musculatura está sem uso e acaba, então, atrofiando, né? Vai diminuindo a massa muscular, vai diminuindo o número de fibras musculares e a musculatura, então, vai atrofiando, tá? Então, por isso que a gente não pode. Não precisa nem ser um paciente acamado, né? Um idoso, alguém acamado. Alguém que fratura uma perna. Fraturou lá o pé, torceu o pé, precisou botar uma botinha. Fica 1 mês de bota e mede a circunferência de uma perna e outra, para ver se não vai ter diferença de centímetros por conta dessa inatividade, esse 1 mês aí, 40 dias que tu ficou sem movimentar essa perna fraturada. Claro que no momento de fratura, obviamente que é necessário fazer esse repouso, porque o osso tem que consolidar, né? Depois a pessoa vai ter que correr atrás desse prejuízo aí. Mas só para exemplificar para vocês como é fácil da musculatura se definhar, né? A musculatura enfraquecer, tá? Perder trofismo muscular, massa muscular. Então é muito rápido. É muito rápido. Se vocês fizerem exercício, faz né, pilates, faz musculação, enfim, e param, em questão de 2, 3, 4 meses, tudo que vocês conseguiram já perde, porque rapidamente a gente perde. Tá? E esse é também um dos motivos que a gente não deve ficar parado, né? Então, a questão da perda de massa muscular. Quem já está aí chegando ou passou já, né, dos 40, 45, 50, né, 50 anos ali que entrou na menopausa, a gente tem uma preocupação maior ainda, porque a gente tem, a partir dos 35, a gente já começa a perder massa muscular. Mas, quando a gente entra na menopausa, né, a perda de massa muscular, ela é mais rápida, tem um declínio mais rápido, né? Então, a gente tem esse agravante maior ainda, que é a questão hormonal, né, que a menopausa acarreta. Tá? Então, por isso que a gente precisa fazer exercício de fortalecimento, fortalecer a musculatura, para que quando chegar nesse momento de aceleração aí de perda de massa muscular, a gente já correu antes, já compensou, tá? Então, isso é bem importante que a gente venha fazendo, né, já se preparando para esse momento que vai chegar, né? E que Deus queira, né, vai chegar para todo mundo, certo? Então, a gente tem que tá sempre focado nisso, né, e manter a nossa massa muscular para a gente não deixar a peteca cair, né, a musculatura enfraquecer, porque a musculatura fraca começa daí, por exemplo, questão cervical. A musculatura fraca aqui da musculatura cervical vai fazer com que, e ombros também, né, braço, até ontem eu postei um vídeo ali de braço, porque às vezes a gente fortalece abdômen, fortalece perna e esquece dos braços, né, e a gente precisa ter o braço forte, porque no momento que eu precisar ficar muito tempo numa posição, carregar sacola, ficar no computador, ficar com o braço suspenso para limpar alguma parede, alguma coisa que a gente tenha que limpar, se eu não tenho força de braço, quem que vai ficar sobrecarregado? A minha musculatura cervical, o meu trapézio, né? Então, por isso que a gente tem que fortalecer braços também, para essa movimentação de dia a dia aí que a gente precisa usar os braços, eu tenho também essa força para aguentar. A gente, dando continuidade, 2 motivos que eu já dei, né? Então, a questão do sedentarismo, né? Da falta de movimento, e a questão da fraqueza muscular, né? Então, da perda de massa muscular por conta do envelhecimento, né? Excesso que a gente sofre, né? Que a gente, não é sofrer, né? A gente sofrer também não é a palavra, que a gente passa, né? É um processo que todas nós vamos passar, e é o que a gente quer passar por isso. Só que a gente tem que passar por isso da melhor maneira, para que o processo do envelhecimento,
para que a nossa velhice, né, que é o nosso momento ali da melhor idade, realmente seja um momento de melhor idade, aonde a gente pode passear, a gente possa brincar com os netos, pode fazer o que a gente quer, pode dançar, pode fazer o que a gente quer sem sofrer com dores, né? Só que a gente, para isso, para a gente chegar nessa idade aí de 70, 80 anos, assim, a gente tem que preparar o nosso corpo da melhor maneira nesse caminho aí que falta, né, para chegar até lá, né? E caso você já esteja, né, nessa idade, sempre é tempo de começar, né? Um aluno meu disse que não sei porque eu não comecei com isso aqui antes, né, com Pilates, mas a gente não valoriza, acha que tem outras prioridades, né? Mas sempre é tempo, né? Nunca é tarde desde que a gente comece em algum momento, tá? Então, e o terceiro motivo que eu disse para vocês, né, que eu ia dar 3 motivos para a gente não deixar de se movimentar, é com relação à flexibilidade, né? A gente falou dos músculos, falou com relação à força, mas a flexibilidade, o alongamento da musculatura também é muito importante, tá? E às vezes a gente esquece do alongamento, prioriza a força, né? E não alonga. E o alongamento é extremamente importante, porque se eu deixo a minha musculatura muito tensa, eu forço demais a articulação, eu forço demais o movimento, né? Porque o alongamento do músculo é que vai dar a amplitude de movimento. Eu vou conseguir levar meu braço lá em cima, porque eu tô com tudo bem alongado aqui, ó, peitoral, tríceps, tudo bem alongado, né? Por isso que ele vai lá em cima. Se eu não tenho um bom alongamento, chega aqui, ele já vai doer, já vai forçar. Tá? Então, a flexibilidade, né? Os exercícios de alongamento que vão nos dar uma melhor movimentação para a nossa articulação, vai permitir que a gente faça movimentos mais amplos, mais completos, sem sobrecarregar, sem puxar demais a nossa articulação, tá? E se a gente faz repouso, se a gente fica muito sedentário, a gente não alonga, a gente fica sempre numa postura mais, né, com uma flexão, que não estimula o alongamento, a flexibilidade. Então, por isso que a gente tem que estar sempre com o alongamento em dia, tá? E tem uma questão também bem importante, é a seguinte, ó. Mesmo que você tenha feito durante vários anos aí, né? Eu já comentei um pouquinho isso antes. Fez vários anos de exercício, de pilates, de musculação, enfim, qual tenha sido o exercício, né? Eu fazia ginástica olímpica quando era mais jovem, enfim. No momento que a gente para de fazer o movimento, isso é um grande problema, né? A gente perde rápido, né? Eu falei com relação à força antes, né? Que as pessoas idosas acabam ficando mais com a musculatura mais enfraquecida. Só que na questão do alongamento é da mesma forma. A gente perde o alongamento, a gente perde a flexibilidade quando a gente fica muito tempo sem fazer, tá? Então a gente tem que estar sempre se alongando. O bom é que a gente recupera rápido também. Quem já fazia ginástica olímpica, tem um histórico aí de exercícios, né? No momento que começa a fazer de novo, que volta à atividade, recupera mais fácil o alongamento, porque geralmente às vezes até nem perde muito, né? Tem uma flexibilidade melhor. A força muscular também, o músculo é ativado mais rápido e tem uma memória, né? A musculatura fica com uma memória aí dos exercícios que já foram feitos no passado, certo? Então, mesmo que tenha feito antigamente, parou, quando começar vai ser um pouquinho mais rápido esse processo aí de retorno do que quem nunca fez nada, né? Mas mesmo assim, né, quem nunca fez nada tem que começar, né? Tem que começar e agora é um bom momento para isso, né? Sempre início de ano a gente pensa em umas resoluções aí na virada de ano, a gente pensa, né, o que deixou de fazer, o que está incomodando e eu tenho visto que várias pessoas aí, a questão da saúde, né, a questão das dores, das dificuldades, tanto saúde física quanto saúde mental, tem sido uma prioridade aí nos cuidados, né? Então, a gente tem que estabelecer essas prioridades e, a partir disso, a gente tem que ver estratégias, como que eu posso fazer para recuperar isso, né? E a gente tem que saber também, colocar na nossa mente, na nossa cabeça, que o exercício é para a vida inteira, né? Não precisa ser
Pilates para a vida inteira. Se você gosta de fazer uma outra atividade, né, ou experimentou, não gostou, ou fez musculação um período e não gosta, não quer mais fazer, experimenta outra, experimenta Pilates, experimenta uma natação, enfim. Mas alguma atividade física, principalmente associando o fortalecimento, né, o exercício de fortalecimento com o exercício aeróbico, a gente tem que fazer ao longo da nossa vida, certo? Durante, né, a nossa vida toda aí. Então, não esqueçam, né, não é começar hoje, fazer 1, 2 meses de aula aí e achar que está resolvido. Não. É começar, se conscientizar que tem que começar, achar algo que você goste, que você consiga inserir realmente na sua rotina, né? Para que consiga, então, estabelecer esse hábito, né? E consiga fazer isso semanalmente, diariamente, pelo menos 20, 30 minutos por dia, tá? Então, a gente sempre tem que ter alguma atividade física que a gente faça. E também, né, por exemplo, hoje eu estava com um dia mais corrido, não ia conseguir fazer nenhuma atividade física, né? Não fui correr, não consegui. O que eu fiz? Eu tive que dar uma saidinha aí, fui a pé, né? Deu 30 minutos de caminhada, né? Entre ida e volta. Não é o ideal? Não, não é o ideal. Mas não fiquei com o meu corpo parado. Diferente do que se eu tivesse ido de carro, né? E ter ido e voltado de carro. Então, ao invés de ir de carro, optei por ir a pé, porque era o jeito que eu ia ter de manter meu corpo ativo. Então, nem sempre a gente vai ter o tempo, vai ter o melhor momento. Mas a gente tem que pensar em estratégias, como fazer para eu conseguir manter o meu corpo em atividade. Tá? Então, isso é bem importante, né, que a gente tenha essa consciência do como realizar isso, certo? Esses dias atrás, aí eu estava com meu irmão hospitalizado e ele estava no hospital bem longe da minha casa, né, 7 quilômetros, 8. E aí a agenda tumultuou mais ainda, porque eu tinha que ir todas as tardes praticamente lá ver ele e não conseguia fazer atividade física. O que eu fiz? Comecei a ir a pé até o hospital, né? Então, ia ou voltava a pé, né? Os dois trajetos não conseguia, porque era bastante tempo. Tanto pela questão do tempo, quanto pela questão do cansaço físico, né? Então, às vezes eu ia a pé, conforme o dia, às vezes eu voltava a pé. Então, já estava resolvido a caminhada ali, o aeróbico da semana, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Como que eu posso fazer para compensar os momentos que eu não vou conseguir? Né? Não é simplesmente dar uma desculpa de, tô com esse problema aí, não vou conseguir resolver, não vou poder fazer exercício porque eu tô com esse problema para resolver. Não. Eu tenho esse problema e isso não vai escapar, né? Não vou ter como escapar disso. Então, como que eu posso fazer para incluir uma atividade física, incluir algum movimento junto nessa rotina, tá? Então, para a gente começar, né, já resolvendo essas questões de dor, essas questões que vêm nos incomodando aí, a gente precisa já, então, começar a fazer alguns alongamentos, né? É importante a gente ir resolvendo esses pequenos, eu digo não desmerecendo o problema de dor, né, gente? Mas eu digo assim, começou com uma dor no joelho, já vamos pensar em como resolver esse problema de joelho. Quais exercícios posso fazer para resolver? Né? Tá com muita tensão na cervical, muita dor na cervical, o que eu posso fazer para ir resolvendo? Porque se a gente não resolver esses pequenos, né, eu falo pequenos, mas problemas, dores, daqui a pouco vai agravar, daqui a pouco que era só uma dor por falta de fortalecimento, por falta de alongamento, pode virar uma artrose, pode virar uma hérnia de disco. Então é isso que a gente tem que trabalhar para ir evitando, certo? Então a questão toda é que a gente quer prevenir, né? A gente vai trabalhar, vai fortalecer, exatamente porque a gente quer prevenir que problemas maiores venham a surgir, né? E se, obviamente, você já tem algum problema um pouquinho mais acentuado aí na musculatura, a gente, então, vai resolvendo aos pouquinhos, melhorando aí essas questões aí de dor. Para outra que a gente consegue resolver essas questões, né? Não é fazer uns alongamentos hoje, os alongamentos que eu vou mostrar hoje, que vocês já não vão mais sentir dor na coluna, né? Só que é um primeiro passo que a gente dá, é um primeiro momento que a gente tem que fazer. Alguma coisa a gente tem que fazer.
Então, por exemplo, esses alongamentos que eu vou mostrar agora, o que vocês vão fazer? Vão estabelecer como uma rotina. Todos os dias vocês vão fazer, né? Uma aluna minha das aulas online ontem me disse, né, que eu passo uma sequência de exercícios de alongamentos para fazer fora da aula, né, fora dos horários de aula. Ela disse, que ela mora numa casa de 2 andares, antes dela descer para o andar de baixo, lá que daí começa as atividades com a família, no sentido de café da manhã, organizar, enfim, a casa, ela fica no quarto uma meia hora a mais, faz toda a sequência de alongamento dela, faz a aula, e depois ela vai fazer daí as atividades do dia. Porque se ela não faz isso logo cedo de manhã, depois, durante o dia, ela não consegue mais voltar para fazer. Né? Então, é isso que você tem que estabelecer. Qual é o melhor horário do dia que tu vai conseguir incluir o exercício? E outra, gente, não é algo que vocês vão fazer com muito prazer, né? Salvo algumas exceções, a maioria das pessoas faz o exercício porque tem que fazer, né? Claro que eu quero que vocês sintam prazer, que vocês se divirtam, que vocês gostem, que vocês sintam os benefícios. Mas a maioria das pessoas que fazem exercícios fazem realmente por necessidade. Claro que depois que começa a fazer, que depois que começa a liberar uns hormônios, depois que começa a gostar mesmo e ver os efeitos do exercício, até vem o certo prazer, né? Uma certa vontade aí de manter o exercício. Mas antes de que isso aconteça, é um peso, é uma dificuldade ter que fazer esse exercício, né? Não é algo que tu vai já com toda a gana do mundo aí, é uma construção, né? Então é isso que a gente tem que pensar. O que corpo eu quero ter? Corpo que eu digo no sentido, eu quero ter esse corpo com dor, eu quero melhorar essa minha dor, né? Que qualidade de vida eu quero ter com relação às dores que eu sinto. É assim que eu quero terminar o ano, quando findar aqui 2021. Do jeito que eu tô hoje, que eu quero estar quando acabar esse ano, ou eu quero estar melhor, quero estar com mais saúde, quero estar com mais disposição, quero estar com menos dores, né? É isso que a gente tem que pensar, certo? Eu vou agora aproveitar essa pausa, compartilhar a tela com vocês alguns exercícios, tá? São 3 alongamentos. 3 ou 4, agora. Então, esses alongamentos são para a coluna, para a região lombar, para a região da musculatura do piriforme, certo? Mas todo mundo pode fazer, não tem contraindicação. Os exercícios são feitos no chão, mas se você quiser fazer na cama, né? Pode fazer na cama também. De preferência que a cama seja firme, mas tem gente que tem dificuldade de sentar no chão, de deitar no chão. Então, vai na cama. Então, já se organiza, já pega o celular, já vai para o quarto para fazer junto comigo esses exercícios. Enquanto eu compartilho aqui, né? Você vai se organizando, tá? É bem rapidinho, a gente já volta aqui para continuar mais um pouquinho, certo? Eu vou só compartilhar a tela, você já vai se organizando aí. Dobra as 2 pernas aqui em direção ao corpo e alonga. Segura aqui, respira. Segura bem firme no alongamento. Já pode deixar depois cair a perna para a lateral e o braço abertinho aqui no lado. Ó. Já vamos alongar essa lateral aqui. Respira e fica aqui paradinho. Isso, agora volta o outro lado e nós vamos trazer aqui pro ladinho. Olha lá para cima, abre bem o braço, inclina a perna para a lateral. Respira. Solta o ar e alonga bem. Fica paradinho aqui.
Ótimo. Vamos alongar a perna aqui em direção ao corpo. Controla aí, segura. Ótimo. Agora a gente vai esticar a perna lá em cima. Segura lá em cima. Deixa descansar essa perna e vamos alongar a outra. Puxa em direção ao corpo e mantém. Segura firme lá. Cada vez que solta o ar, tenta puxar mais um pouquinho. Isso. Agora a gente vai esticar a perna e segura lá no alongamento. Mais um momento. Segura. Ótimo. Agora a gente vai então dobrar a perna. A perna esquerda passa por cima da direita e vai erguer a perna direita do chão. Agarra ela com as mãos e puxa em direção ao corpo. Segura ali, para a gente sentir bem o alongamento da musculatura, fica atrás dos glúteos, do piriforme. Respira, solta o ar. Mantém. Ótimo, a gente vai saindo do alongamento agora. Troca de pé. Mesma coisa. Direita passa por cima do joelho esquerdo e puxa em direção ao corpo. E mantém ali. Respira. Quando solta o ar, vai puxando mais um pouquinho. Respira. Solta o ar. E a gente vai baixando as pernas então. Ótimo. E aí, gostaram? Que bom. São alguns alongamentos que são bem efetivos, né, que vocês podem fazer todos os dias. E uma questão que eu queria, só para a gente finalizar, né, a nossa conversa de hoje, uma questão que eu queria deixar bem claro aqui hoje, assim, que vocês saíssem com esse pensamento, né, com essa ideia, assim, né, de que a gente não devemos nos conformar com a dor, né, a gente não deve achar que essa dor não é nossa, não nos pertence, a gente não precisa fazer disso se apropriar dessa dor aí, a gente tem que deixar que ela vá embora, né, que ela não fique aqui com a gente, né. Eu tenho uma aluna minha que eu fui orientar um alongamento, até esse do piriforme ali, esse último que a gente viu, né, que é bem bom para a musculatura do piriforme, só que eu fui orientar o exercício para ela, mostrando para ela como é que fazia, e eu bem focada nessa dor dela que ela sente no glúteo, nessa parte toda, a extensão da perna. E sabe o que ela me disse? Ela disse, Mabel, não se esforça muito, porque essa dor é mais velha do que tu. Ela me disse isso. Essa dor é mais velha do que tu, porque ela começou quando eu estava grávida do meu filho. E meu filho é mais velho do que você. Né? Então, o filho dela tem 45 anos e eu tenho 43. Então, a dor é mais velha realmente do que eu. Né? E ela, o que ela fez? Desde a gravidez, ela começou a sentir na gravidez, ela se conformou com a dor. E ela viveu 45 anos com uma dor. Né? E que depois a gente começou a resolver e tratar, e foi resolvido, ela não precisou mais conviver com aquela dor. Então, é isso que eu digo, essa mensagem final que eu queria deixar para vocês, né? Não se conformem com a dor. Você não precisa viver uma vida com dor, passar uma vida inteira sentindo alguma dor, porque, isso é assim mesmo. Não, isso não é assim mesmo. A gente tem solução, para tudo tem solução, né? Então, a gente precisa ir atrás, ver o que a gente pode fazer e não se conformar.
não se apropriar daquela dor, né? Não se conformar e achar que está fadado a viver o resto da vida com aquilo, certo? Então essa é a minha mensagem de hoje.